Meu Deus do céu, que mundo que eu tô vivendo, cara! Eu não sei o que tá acontecendo. Hoje em dia todo mundo quer ser autêntico. Mas será que essa busca por autenticidade realmente é algo assim tão revolucionário, tão diferentão? Ou será que isso só vai criar mais um novo padrão de pessoas, uma nova casta mais especial do que as outras, algo do tipo assim? Será que sou eu que estou pensando nisso? Se você já prestou atenção na internet, você já deve ter visto várias pessoas que elas têm um estilo diferente, um estilo assim, é diferente, não dá pra dizer. Ele não pertence a um grupo tal, ele não é um roqueiro, ele não é um emo, ele não é um... Cara, ele não tem um grupo definido, ele só é uma pessoa diferentona. Ele é um cara meio estranho, mas é um estranho legal, é um estranho sensacional. E pra isso foi dado o nome de autenticidade. Aparentemente ser autêntico é ser diferente, é ser estranho e é ser um ponto fora da curva, digamos assim. E por que eu tô falando nisso? É porque é uma coisa que eu tenho visto no YouTube há algum tempo, já surgiu isso há algum tempo atrás. Eu sou da época que surgiu o minimalismo no YouTube. A galera começou com aquela pegada de não, vamos ser minimalistas, vamos usar branco, vamos usar preto, vamos usar cinza. E eu não tô falando que eu não gosto disso, tá? Eu uso camiseta cinza, eu gosto de usar camiseta cinza, eu odeio usar roupa colorida. Mas é uma coisa minha, um gosto meu, tá bom? Eu não tô fazendo por moda. Se eu fosse fazer as coisas por moda, eu tava fazendo tatuagem, piercing, implante capilar. Na verdade, eu não faço implante capilar porque eu não tenho dinheiro. Mas o que eu tô querendo dizer é que tem muitas pessoas que estão entrando nesse meio de falar sobre autenticidade sem saber o que realmente é autenticidade. O que é autenticidade? É um estilo novo que as pessoas se vestem, que as pessoas agem? Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um cara chamado Ricardo Frazen. Ele é um youtuber, ele vive no Canadá e ele produz um conteúdo sensacional. E esses dias ele tava no Instagram, ele postou uma caixinha de perguntas, eu tava isso na minha cabeça falar sobre autenticidade, então perguntei pra ele: o que você acha sobre a autenticidade, né? O que as pessoas estão chamando de autenticidade? Será que isso é uma coisa de verdade ou é uma máscara que as pessoas estão usando para criar um novo estilo, um novo rótulo, mais uma forma de se diferenciar, ou melhor, mais uma forma de entrar num novo grupo? Na verdade, eles estão criando um novo grupo. A pergunta não foi exatamente essa, mas foi mais ou menos isso. E a resposta dele foi uma resposta bem simples até. Resumindo a resposta dele, ele disse que a pessoa que é autêntica, ela não precisa dizer que é autêntica, ela simplesmente é. Por que isso? Porque a autenticidade tem a ver com a essência da pessoa, não tem a ver com quão diferente que ela é ou quão parecida ela é com um determinado grupo. Ser autêntico é ser você mesmo. Essas pessoas que estão com essa autenticidade falsa, elas buscam ser uma pessoa autêntica imitando outra pessoa, né? Elas pegam um estilo que elas consideram diferente, talvez às vezes meio hypado porque tá na moda, mas é na moda que as pessoas na rua não usam. Então, é tipo aqueles desfiles de moda onde as pessoas usam umas roupas extravagantes, um vestido que parece um saco de lixo e aquilo é muito estranho, feio. E tipo, todo mundo olha aquilo e fala que ridículo, mas aquilo é moda, aquilo, né, as pessoas acham que aquilo é ouro, então vai um artista e começa a se vestir daquele jeito, um jeito espalhafatoso que chama atenção. Então o cara tá na moda, mas é uma coisa que as pessoas não usam, então ele é o diferentão, ele é é como um hipster. Se vocês são da época que a gente falava hipster, né, porque hipster é um cara estranho, né, eu tenho uma definição aqui de hipster, ó. Hipster é uma subcultura urbana de jovens que adotam um estilo de vida alternativo, com gostos específicos em moda, música e cultura. O termo pode ser usado negativamente para descrever quem segue essas tendências de forma artificial para se encaixar. Então ele está falando que existe o hipster, que tem uma definição, e existem as pessoas que usam isso de forma pejorativa, né, para chamar alguém de hipster, sendo que a pessoa só está sendo idiota, porque ela está só copiando uma moda só por copiar mesmo, não porque ela realmente é aquilo. E existe isso na autenticidade. Para mim existem duas formas de autenticidade, né? Na verdade são duas formas de caracterizar uma pessoa que é autêntica, que é a questão da autenticidade pessoal, que é o que você é, o que você veste, os seus hábitos, o que você faz, o que você pensa, entendeu? É uma essência individual sua. E existe a autenticidade ambiental, que é onde você vive, que é a sua rotina, as pessoas que estão ao seu redor, com quem você trabalha, onde você trabalha, é o que está ao seu redor. Para mim esses são os dois pontos importantes para definir o que é autenticidade. É você ser você mesmo, sem depender de outras pessoas, sem estar imitando outras pessoas e não seguir... Eu diria assim, não seguir uma moda, mas às vezes uma moda se encaixa contigo. Às vezes uma moda, por exemplo, camiseta cinza, é uma coisa que é moda. É moda, tem gente que transforma isso em moda, mas pra mim é uma coisa que tem a ver comigo. Eu gosto de camiseta cinza, não gosto de ficar
com roupas espalhafatosas, entendeu? Eu, quando era jovem, quando era criança, eu gostava de usar roupas coloridas, muito restart, né? Eu tinha uma camiseta laranja, fluorescente, horrorosa. Eu tinha uma camiseta azul clara, horrorosa. Então, sabendo disso, vocês vão entender que existe a autenticidade, que ela é efetiva, né? Que é a pessoa que ela é autêntica e pronto. Ela não precisa ficar gritando pra ninguém, ela não precisa ficar falando, olhem minha roupa como ela é diferente. Não, a pessoa só usa a roupa e dane-se o que os outros vão falar. Ele criou a personalidade dele, entendeu? E criar a personalidade, eu não tô falando de criar um personagem, que é tipo usar uma máscara. Eu tô falando a pessoa ser. As pessoas mudam, as pessoas elas evoluem. Então você pode evoluir e virar outra pessoa. Eu mudei muito com o tempo, a cada momento que passa da minha vida eu mudo, eu vou melhorando. Eu usava roupas coloridas, hoje eu não uso e não vou usar nunca mais, se Deus quiser. Mas existem pessoas que elas fazem isso de uma forma meio que não autêntica. Elas simplesmente pegaram esse nicho da autenticidade, perceberam que existe um certo padrão, e esse padrão, na verdade, é culpa das pessoas que não são autênticas, tá? Que inventaram que para ser autêntico você tem que seguir aquele padrão, e agora as pessoas usam aquele estilo se chamando de autênticas. E eu não tô dizendo que eu sou autêntico, tá bom? Porque eu acabo que eu faço coisas que às vezes não é exatamente aquilo que eu queria. Por exemplo, sei lá, deixa eu ver alguma coisa aqui que eu não queria. Tá bom, eu não consegui achar nada aqui que eu não queria, mas deve ter alguma coisa, tá bom? Mas eu geralmente tento fazer aquilo que me dá vontade, aquilo que é da minha essência. Eu não vou fazer uma coisa só porque é moda. Eu não vou fazer uma coisa só porque é viral. Eu acho que teve muito isso no YouTube na época que começaram os vlogs. Os caras começaram a fazer vlogs e depois a gente começou a consumir os vlogs americanos, e os americanos adoram fazer vlogs tomando café. E eu acho que é um dos maiores preconceitos que eu tenho contra café, porque todo mundo faz vlog fazendo café. Sério, se eu for fazer um vlog algum dia no meu canal aqui, eu vou fazer um vlog fazendo um chá, fazendo um todinho, fazendo qualquer coisa que não seja um café, porque eu fico pensando, cara, mas todo mundo gosta de café? Não é assim, não é todo mundo gosta de café. Tudo bem, tipo, eu gosto de café, mas pra mim café é tudo igual. Se for Três Corações, Melita, se for aqueles gourmet, não sei o que lá, caro pra caramba, não faz diferença pra mim. Mas tem uma galera que faz, nossa, que como se o café fosse... Cara, é ouro esse café aqui, porque ele foi coado nas terras Maldivas, e esse equipamento aqui, ele faz o melhor café do mundo, não sei o que. Eu não tenho isso. Sinceramente, eu não consigo ver isso. Uma vez eu fui no Starbucks. Cara, café horrível. Eu não sei se eu escolhi o café errado, mas o café tava horrível. Eu tive que tacar meio quilo de açúcar no café para ele ficar razoavelmente bom. E foi R$ 15 o café. Caramba, por que eu comprei? Paguei R$ 15. R$ 15 você compra um saco de café que dá para umas 2 semanas. 2 semanas? Acho que dá umas 2 semanas. E eu paguei isso num café, num copo de café desse tamanho assim, horrível. Eu não gostei. E é isso, galera, que eu tô querendo falar pra vocês, porque eu tenho uma revolta com esse negócio de autenticidade, porque eu tô vendo muita gente se passando de autêntico, não sendo autêntico. São pessoas que estão imitando alguém, elas estão criando uma moda, elas estão vivendo numa parada meio louca, e elas acham que aquilo é elas. Às vezes a pessoa até se transforma naquilo, de tanto ela viver aquilo, mas sei lá, eu fico pensando que, sei lá, a pessoa grava um vídeo lá fazendo café, nada, não sei o que, e o vídeo da hora e tal. E na hora que a pessoa fecha a câmera, desliga a câmera, eu acho que ela pega aquele café e joga fora. Tipo assim, nossa, que bosta de café, não queria esse café, eu tive que tomar só pra fazer esse vídeo. Eu acho que deve ter gente que faz isso, tá? Eu acho que deve ter alguém que faz isso, porque eu acho que esse negócio da autenticidade tá indo um pouquinho longe demais. Eu tô vendo muitas pessoas com o mesmo estilo, o mesmo jeito, todo mundo usa uma roupa parecida, usa equipamentos parecidos, o setup das pessoas é parecido. Olha isso aqui não é visualmente bonito. Tá vendo uma bagunça aqui? Isso aqui não é, eu não coloquei isso aqui para fazer um estúdio característico desse jeito. Isso aqui é minha bagunça normal. Eu gostaria de fazer um cenário melhor, mas é porque eu não tenho espaço, não tenho o ambiente adequado para fazer um espaço legal. Tá vendo? A luzinha aqui tá apagada porque quebrou o fio, eu vou ter que soldar de novo, entendeu? Então, isso aqui pra mim é a coisa mais autêntica possível, porque, beleza, eu montei aqui, fiz uma placa, mas é uma coisa que eu queria fazer, é uma coisa que eu tinha vontade de fazer, fiz, gravei vídeo e tal, mas são coisas aqui que são naturais minhas, não tem nada aqui forçado, não tem nada aqui que não existe. A placa de YouTube aqui, ela não é uma placa de verdade, é óbvio, eu não tenho 1 milhão de inscritos, nem 100 mil inscritos, mas eu mostrei que foi uma placa que eu fiz, eu com as minhas mãos. Enfim, eu acho que eu só queria extravasar um pouco sobre
o meu ódio desse papo de autenticidade, que as pessoas estão indo levando isso longe demais e tá criando... Assim, eu não tô falando que é algo ruim, tá bom? Não tô falando que isso é prejudicial à saúde. Eu tô falando só que é uma coisa meio chata. As pessoas fingirem que são o que não são. Tem a ver com as redes sociais, as pessoas que usam máscaras para fingir ser outras pessoas, mas também tem a ver com falta de segurança das pessoas de serem elas mesmas. A pessoa tem tanta vergonha de ser ela mesma que ela coloca uma máscara ali, uma roupa diferente, e agora ela fala que participa de um grupo de pessoas que não participam de grupos, né? Ela é de um grupo de pessoas que são diferentes. É tipo o antissocial social clube. É a pessoa que participa de um clube de pessoas antissociais. É uma parada, tipo assim, pra mim. É uma coisa que tá fora da minha geração, tá bom? Mas eu acho uma coisa cringe. Você fala cringe, é cringe. Meu Deus do céu, que mundo que eu tô vivendo, cara! Eu não sei o que tá acontecendo. Mas enfim, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Eu só tô liberando minha revolta de hoje, tá bom? Então o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Eu não devia fazer esse finalzinho, eu já ouvi falar que não é bom falar assim. Tá bom, eu vou acabar o vídeo assim mesmo. Tchau!